O sol mergulhou abaixo do horizonte, pintando o céu havaiano em tons de vermelho e dourado. O ar cheirava a sal e flores tropicais, e o suave murmúrio das ondas criava a trilha sonora perfeita para uma noite romântica. Era tudo o que uma lua de mel deveria ser, o próprio paraíso. No entanto, apesar do cenário idílico, um pensamento inquietante rondava os cantos da mente de Michael. Ele estava sentado na varanda da suíte de luxo com vista para o oceano, girando um copo de uísque, observando as ondas rolarem até a costa. Uma semana atrás, ele havia estado no altar, olhando nos olhos da mulher que pensava que seria sua para sempre, sua esposa Sarah. Os votos foram reais, as emoções intensas, mas agora ela parecia uma estranha. Algo estava errado, ele podia sentir. Sarah estava distante, não de forma óbvia, não de uma maneira que levantasse alarmes imediatos, mas sutilmente, cuidadosamente. Havia um lampejo de evasão em seus olhos quando ele falava com ela, uma breve hesitação antes de responder às suas perguntas. A maneira como ela sempre parecia estar em outro lugar, mentalmente, emocionalmente. No início, ele ignorou, atribuiu ao estresse do casamento, ao cansaço da viagem, ao peso da transição de noiva para esposa. Mas a inquietação só aumentava. Esta noite não era diferente. Ela havia saído 1 hora atrás, alegando que ia para uma sessão noturna de spa no centro de bem-estar privativo do hotel. Não me espere acordado, querido. Um beijo em sua bochecha, um sorriso fugaz. Mas Michael notou como ela segurava o celular ao sair, como seus olhos varriam o quarto, procurando algo antes de deslizar pela Applauding para a porta. Ele se recostou na cadeira, exalando lentamente. Talvez ele estivesse apenas sendo paranoico. Mas paranoia não explicava por que o celular dela vibrou com uma notificação minutos após ela sair. Michael não pretendia olhar, respeitava a privacidade de Sarah. Mas quando o celular, abandonado na mesa de cabeceira, acendeu com uma mensagem, sua curiosidade o traiu. Foi apenas um vislumbre, um fragmento de palavras. Você contou a ele ou ele ainda acha que isso é real? Um frio percorreu suas veias. Ele colocou o copo na mesa, seu pulso acelerando. As palavras pulsavam em sua mente como um letreiro de neon piscando na escuridão. Você contou a ele? Contou o quê? Ele ainda acha que isso é real? Michael encarou a tela como se a mensagem pudesse se transformar em algo menos condenatório, algo inocente. Mas as palavras permaneceram. Uma suspeita nauseante se formava dentro dele. Suas mãos coçavam para desbloquear o celular, para cavar mais fundo, para encontrar a verdade, mas ele se conteve. Não. Ele precisava ter certeza. Se havia uma coisa em que Michael acreditava, era em evidências, fatos, não suspeitas, não emoções, provas frias e inegáveis. E se sua esposa estava escondendo algo, ele descobriria. Por enquanto, ele não fez nada. Deixou o celular onde estava, intocado, inalterado, mas sua mente já estava acelerada, desvendando o sonho no qual ele acreditava, peça por peça. Lá fora, as ondas quebravam contra a costa, seu ritmo constante, implacável, e no fundo de seu peito, Michael sabia que isso era apenas o começo. O sol pairava baixo sobre o horizonte, sangrando tons de laranja e vermelho no céu, enquanto as ondas lambiam preguiçosamente a costa. Da varanda da suíte com vista para o oceano, Michael observava o espetáculo se desenrolar, um copo de uísque na mão. Deveria ter sido a noite mais bonita de sua vida. Deveria ter sido o tipo de pôr do sol que marcava o início de algo eterno. Em vez disso, parecia que o mundo estava mudando sob seus pés. Sarah estava fora novamente. Não era a primeira vez. Nos últimos dias, ela tinha o hábito de desaparecer em horários estranhos. No início, ele não pensou muito nisso. Ela era uma mulher independente, não do tipo que fica grudada ao seu lado 24 horas por dia. Mas quanto mais isso continuava, mais inquieto ele ficava. Havia pequenas coisas, detalhes aparentemente insignificantes que, quando reunidos, formavam um padrão perturbador. O celular dela estava sempre virado para baixo, sempre, mesmo durante o jantar, mesmo quando estavam relaxando à beira da piscina, mesmo quando ela supostamente dormia ao seu lado. Se recebesse uma mensagem,
ela olhava rapidamente para a tela e guardava o aparelho antes que ele pudesse ver. Depois, havia as ausências. Preciso de um tempo para mim. Vou ao spa. Quero dar uma olhada nas lojas da cidade. Ela sempre voltava relaxada, sorrindo, com um leve cheiro de sabonete do hotel e algo mais, algo desconhecido. Mas o que realmente o perturbava era o quão distante ela estava quando estava com ele. Michael não queria ser o marido ciumento e paranoico, mas a dúvida tem um jeito de se infiltrar na mente de um homem, instalando-se como uma doença que não pode ser eliminada. E naquela noite, enquanto ele estava sozinho na varanda, seu instinto lhe dizia uma coisa com absoluta certeza. Algo estava errado. A esposa desaparecida. Michael colocou o copo na mesa e entrou na suíte. O ambiente estava pouco iluminado, o ar denso com o aroma de lavanda do difusor de óleo que Sarah insistira em trazer. A cama estava intocada. Ela não estivera ali por horas. Seu olhar vagou para o banheiro. A porta estava entreaberta, o espelho embaçado pelo chuveiro que ela tomara antes de sair. Um roupão de seda estava jogado no balcão. Então, seus olhos caíram sobre a penteadeira. O celular de Sarah não estava lá. Ela o levava consigo, sempre. Michael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ele não era tolo. Sempre se orgulhara de ser racional, equilibrado. Mas a dúvida era como uma farpa sob a pele. Uma vez ali, você não conseguia ignorá-la. Ele precisava saber. Seguindo o fio, saindo da suíte, ele desceu pelo corredor, seu batimento cardíaco firme, mas um pouco pesado demais no peito. Os corredores estavam silenciosos. Os únicos sons eram o zumbido distante de conversas e o eco fraco de risadas do bar aberto no andar de baixo. Michael se movia cuidadosamente, examinando a área, procurando qualquer sinal dela. Ele sabia que ela não tinha ido ao spa, verificara a lista de reservas antes, sem compromissos. E as lojas? Fechavam horas atrás. Então, onde ela estava? Então, ele a viu. Não diretamente, mas o suficiente para saber. Um lampejo de cabelo dourado, uma silhueta familiar deslizando por uma saída lateral que levava às vilas do jardim, uma fileira de bangalôs privativos exclusivos para hóspedes VIP. Seu estômago se apertou. Sarah não estava sozinha. Um homem alto, de ombros largos, caminhava alguns passos à frente dela, liderando o caminho como se fosse algo que já haviam feito muitas vezes antes. Ela hesitou na porta, olhando por cima do ombro, uma vez antes de desaparecer lá dentro. O homem a seguiu, a porta se fechando com um clique atrás deles. Michael ficou paralisado, os dedos cerrados em punhos ao lado do corpo, as unhas cravando nas palmas. Ele imaginara uma dúzia de explicações para o comportamento dela nos últimos dias. Talvez ela estivesse estressada. Talvez estivesse planejando uma surpresa para ele. Talvez, apenas talvez, ele estivesse pensando demais. Mas isso não havia explicação. Não havia como interpretar mal o que acabara de ver. Sua esposa, sua recém-casada, estava no quarto de outro homem, escapulindo na calada da noite, enquanto ele ficava sozinho na suíte de lua de mel, se perguntando o que havia mudado entre eles. Uma fúria lenta e amarga queimava dentro dele. Ele poderia invadir agora, derrubar a porta, exigir respostas. Mas não, não. Isso seria fácil demais. Michael não estava interessado em explosões movidas à raiva. Não estava interessado em confrontos sem sentido. Se ela achava que podia traí-lo e sair ilesa, estava errada. Então, em vez disso, ele deu um passo atrás, exalando lentamente, forçando o fogo em suas veias a esfriar. Então, pela primeira vez desde que chegara à ilha, ele sorriu, um sorriso frio e calculista. Se Sarah queria jogar, ela não fazia ideia do que acabara de começar. O corredor do hotel estava assustadoramente silencioso àquela hora. O único som era o distante quebrar das ondas além das portas da varanda. Uma brisa quente e salgada filtrava-se pelo corredor aberto, enquanto Michael permanecia paralisado do lado de fora do quarto 409, seu coração batendo nos ouvidos como um tambor de guerra. Sua respiração era lenta, controlada, mas dentro de sua mente, ele estava girando em um caos.
A porta não estava completamente fechada. Uma fresta de luz se espalhava pelo corredor escuro, lançando uma linha dourada fina aos seus pés. De dentro, risos abafados e o ranger de tecidos se movendo chegaram aos seus ouvidos, um som nauseantemente íntimo. Então, um som suave de sua voz. A voz de Sarah. Michael cerrou o maxilar com tanta força que seus dentes doíam. Seus dedos se fecharam em punhos, as unhas cravando nas palmas. Cada instinto gritava para ele invadir, destruir o lugar, fazê-los pagar. Mas algo o deteve. Algo muito mais frio, muito mais mortal. Um senso de cálculo. Ainda não. Então ele a viu. Uma câmera. Um modelo elegante de alta qualidade montado em um tripé. Sua pequena luz vermelha piscando constantemente. Estava apontada diretamente para a cama. Seu estômago revirou. Isso não era apenas traição. Era uma performance. Sua respiração se estabilizou, a raiva se transformando em algo mais potente. Clareza. Eles estavam tão envolvidos em seu jogo que nem pensaram em verificar se estavam sozinhos. Como foi fácil para ele entrar despercebido, ficar nas sombras, observar. Sarah estava deitada na cama, entrelaçada nos lençóis, seu cabelo dourado espalhado sobre os travesseiros. Seu ombro nu estava iluminado pelo brilho da lâmpada, seus olhos semicerrados de prazer, os lábios entreabertos em um sorriso satisfeito e indulgente. E ao lado dela, recostado contra a cabeceira como se pertencesse ali, estava ele, Josh. Michael o reconheceu imediatamente. A mesma expressão arrogante, a mesma postura confiante, a mesma autoconfiança exagerada que ele vira em fotos antigas, na história bêbada que Sarah uma vez compartilhara sem perceber o peso de suas palavras. O homem que ela jurou que não era nada além de um erro do passado. O passado estava deitado em sua cama. Michael deu um passo à frente, sua presença preenchendo o quarto como uma sombra caindo sobre uma chama. O riso de Sarah cessou abruptamente quando ela sentiu algo mudar. Lentamente, como se estivesse caminhando por um pesadelo, ela virou a cabeça para a porta, para ele. Seus olhos se arregalaram. Josh franziu a testa, seguindo lentamente o olhar dela, ainda meio bêbado pelo momento, até que a realidade o atingiu como água gelada sendo despejada por sua espinha. Michael estava na porta, sua silhueta iluminada pela luz do corredor, seu celular erguido, gravando. Por um longo e silencioso segundo, ninguém se moveu. Então, com uma voz fria o suficiente para causar arrepios no ar, ele falou: "Vocês nem notaram que eu estava aqui." Sarah prendeu a respiração, puxando os lençóis para cobrir o peito, como se isso pudesse protegê-la da realidade. "Michael", ela começou, a voz instável. Clique. Ele inclinou o celular ligeiramente, garantindo que a pequena lente da câmera capturasse tudo. O quarto, os lençóis bagunçados, seus rostos horrorizados, a verdade inegável. Josh se sentou, movendo-se instintivamente como se quisesse se cobrir, sua confiança se despedaçando em um instante. "Cara, vamos conversar sobre isso", disse ele. A expressão de Michael não mudou. Sua mão apertou o celular com mais força. "Conversar? Ah, pode confiar, vamos conversar." Os lábios de Sarah tremiam. Ela estendeu a mão como se pudesse desfazer tudo com um único gesto desesperado. Não é o que você pensa", disse ela. Michael deixou escapar uma risada curta, sem humor, inclinando a cabeça ligeiramente enquanto olhava para a luz vermelha piscando no tripé. "Porque de onde estou, parece exatamente o que eu penso." A garganta de Sarah se moveu enquanto ela engolia em seco. Josh se mexeu desconfortavelmente, sua bravata rachando. Michael deu mais um passo no quarto, seus movimentos lentos, deliberados, irradiando um nível de compostura mais aterrorizante que qualquer explosão. Seu olhar voltou para a câmera, gravando. "Quem diria? Isso é ousado. Acho que vocês realmente queriam guardar uma lembrança desse momento." Ele se virou para eles, sua voz baixando quase a um sussurro. "Que bom, porque eu também." Josh balançou as pernas para fora da cama, as mãos levemente levantadas em um gesto defensivo. "Olha, cara, não vamos fazer nada estúpido", disse ele.
A mão de Michael se ergueu, silenciando-o instantaneamente. Seus olhos se fixaram em Sarah, a mulher que prometera amá-lo, que segurara sua mão e prometera para sempre. A mulher que passara os últimos dias mentindo para ele, enquanto escapulia para fazer isso. Na suíte de lua de mel deles, na cama deles, com uma câmera gravando. Sarah encolheu sob seu olhar. Pela primeira vez desde que ele entrou, ela pareceu compreender a gravidade da situação. A voz de Michael era quase gentil quando ele falou em seguida, e isso a tornou ainda mais aterrorizante. Você acha que isso é ruim? Ele deixou as palavras pairarem no ar como a calmaria antes da tempestade. Você não faz ideia do que vem a seguir. Então, sem outra palavra, ele se inclinou, pegou a câmera, virou-se e saiu, deixando-os congelados nos destroços de sua própria destruição. Michael sentou-se sozinho na varanda do hotel, a lua lançando reflexos prateados sobre as ondas do oceano. Um copo de uísque descansava intocado em sua mão. O ar noturno era quente, mas dentro dele sentia um frio glacial. Seu coração já havia passado pelo fogo. Raiva, traição, descrença. Mas agora, tudo o que restava era clareza. O plano já tomara forma em sua mente. Não havia necessidade de gritos, de confrontos bagunçados. Não, isso exigia precisão, destruição cirúrgica. O suave toque de seu celular o tirou de seus pensamentos. Uma mensagem dela. Michael, por favor, vamos conversar. Sei que você está bravo, mas não é o que você pensa. Ele deu um sorriso irônico. Era exatamente o que ele pensava. Talvez até pior. Em vez de responder, ele digitou uma breve mensagem para o gerente de eventos do hotel. Gostaria de exibir um vídeo curto antes da apresentação do jantar amanhã. Você pode providenciar isso? O gerente respondeu. Claro, Sr. Evans. Traga-o pela manhã e estará pronto. Perfeito. A arte da guerra psicológica. Na manhã seguinte, Sarah estava esperando na suíte, os olhos vermelhos do que ele presumiu ter sido uma longa noite de pânico. Ela usava um roupão de seda solto, o cabelo deliberadamente despenteado, tentando parecer vulnerável, como se uma lágrima bem cronometrada pudesse desfazer o que ela havia feito. Michael, ela começou suavemente, aproximando-se dele. Ele a ignorou e passou por ela, colocando o celular na mesa. Ele podia sentir o olhar dela perfurando suas costas, tentando avaliar o quanto ele sabia, o quanto planejava fazer. Olha, ontem à noite foi um erro. Ela continuou, a voz trêmula. Eu não estava pensando direito. Bebi demais e ele se aproveitou de mim. Michael deixou escapar uma risada curta, sem humor, finalmente virando-se para encará-la. Ele se aproveitou? Ele inclinou a cabeça. É uma maneira interessante de descrever um encontro agendado e gravado. O rosto dela perdeu a cor. Ele deu um passo mais perto, baixando a voz. Você não estava bêbada, Sarah. Não foi pega em um momento. Você planejou, você filmou. Ia guardar como algum tipo de troféu distorcido. A única coisa que você não planejou. Seus lábios se curvaram em um sorriso irônico. Foi eu te pegando. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Michael, por favor, Guarde isso. Sua voz era gelo. Tenho uma surpresa para você esta noite. Um momento especial só para nós. A respiração dela falhou. Que tipo de surpresa? Você verá. E com isso, ele pegou seus óculos de sol e saiu do quarto. O palco estava montado. Naquela noite, o grande salão de baile do hotel foi transformado em um paraíso elegante. Luzes de fada brilhavam no teto, lançando um brilho quente sobre as toalhas de mesa brancas imaculadas e as taças de champanhe reluzentes. Um violinista ao vivo tocava ao fundo, o ar denso com celebração. Sarah entrou no salão em um vestido vermelho que abraçava suas curvas, confiante, deslumbrante. Uma mulher que achava que tinha resolvido as coisas. Michael observava do outro lado do salão, divertido com sua ousadia. Ela era, afinal, uma atriz, desempenhando o papel da esposa amorosa. Mas naquela noite, a performance terminaria.
Quando os convidados tomaram seus lugares, o gerente do hotel se aproximou de Michael discretamente. Sr. Evans, seu vídeo está pronto. Devemos começar? Michael assentiu. As luzes diminuíram. Na enorme tela de projeção na frente do salão, começou uma apresentação de fotos do casamento. Um belo montagem de amor, compromisso e promessas feitas sob o pôr do sol dourado. Sarah virou-se para ele com um pequeno sorriso quase convencido, como se acreditasse que isso era um ramo de oliveira, um sinal de perdão. Então, a transição. A próxima cena apareceu. A iluminação era diferente, o cenário inconfundível. Um quarto de hotel, o quarto deles. E no centro do quadro, Sarah. Um suspiro coletivo percorreu o salão enquanto ela aparecia na tela. Não em seu vestido de noiva, não na felicidade romântica da lua de mel, mas se contorcendo de prazer sob outro homem. Silêncio. Um silêncio mortal, sufocante. Uma mulher em uma mesa próxima levou a mão à boca. O garfo de alguém caiu ruidosamente no prato. Murmúrios baixos, sussurros agudos. Os murmúrios cresceram, transformando-se em reações de choque, nojo e descrença. O rosto de Sarah se contorceu em horror. A tela congelou em seu rosto, no auge do êxtase, os olhos fixos na câmera que ela mesma havia configurado com tanta confiança. Michael finalmente virou-se para olhar para ela, sua expressão de absoluta indiferença. Você queria criar memórias, não é? Ele murmurou. Bem, aqui está uma que você nunca esquecerá. Ela se levantou abruptamente. Desliguem isso, desliguem isso. Mas o dano estava feito. Ela se virou para Michael, com olhos selvagens, as mãos trêmulas. Seu monstro. Ele se recostou na cadeira, observando-a desmoronar com a calma satisfação de um mestre de xadrez que acabara de declarar xeque-mate. Você fez isso consigo mesma, querida. Ele disse tomando um gole lento de seu vinho. E assim, o mundo dela desabou. O grande salão de jantar do resort vibrava com risadas. O suave tilintar de taças brindando ao amor enchendo o ar. A luz das velas tremeluzia contra o mármore polido, refletindo nos lustres de cristal acima. Os garçons em jaquetas brancas impecáveis serpenteavam entre as mesas, servindo pratos gourmet para casais recém-casados. A noite deveria ser mágica, uma celebração de devoção e novos começos. No centro de tudo, sentada à mesa principal, estava Sarah, trajando um elegante vestido sem ombros que brilhava sob as luzes suaves. Ela parecia de tirar o fôlego, serena, confiante. Não tinha ideia do que estava por vir. Ao lado dela estava Michael, calmo, composto, sua expressão indecifrável. Seus dedos traçavam a borda de sua taça de vinho, seu toque leve, mas controlado. Um homem aguardando o clímax de uma performance bem planejada. Sarah, alheia à tempestade que estava prestes a engoli-la, inclinou-se com um sorriso sedutor. Aproveitando a noite, querido, ela ronronou, arrastando uma unha bem cuidada pelas costas de sua mão. Michael sorriu, apenas uma pequena curva astuta dos lábios, o tipo de sorriso que deixa o diabo nervoso. Oh, estou aproveitando, ele murmurou. A melhor parte ainda está por vir. Sarah riu, interpretando como uma brincadeira. Ela se convencera de que qualquer frieza anterior de Michael havia sido esquecida. Homens sempre perdoam, não é? Então, o coordenador de eventos do resort subiu ao palco. Ele bateu no microfone, chamando a atenção. Senhoras e senhores, posso ter sua atenção? Esta noite celebramos o amor, novos começos e a maravilhosa jornada do casamento. E que melhor maneira de honrar isso do que com uma apresentação de vídeo especial de um de nossos adoráveis casais. Um aplauso educado ecoou pelo salão. Os olhos de Sarah se arregalaram de surpresa e deleite. Ela virou-se para Michael. Um vídeo? Você fez isso por mim? Michael simplesmente levantou sua taça. Pode-se dizer que sim. A grande tela na frente do salão ganhou vida. Os primeiros frames eram inocentes o suficiente. Clipes do casamento, rostos sorridentes, uma cena em câmera lenta de Sarah jogando seu buquê. Ela deixou escapar um suspiro sonhador.
aproveitando a admiração dos convidados ao redor. Então, a cena mudou. O brilho suave das luzes do quarto, os lençóis amassados de um quarto de hotel diferente, e Sarah, suas costas arqueadas, lábios entreabertos, nos braços de outro homem. Suspiros percorreram o salão como uma onda de choque. O sorriso de Sarah congelou, seu rosto perdendo a cor. O mundo ao seu redor desacelerou para uma quietude sufocante. Na tela, sua própria voz atraiu. Te excita saber que meu marido está bem ao lado? O som de uma taça de champanhe se estilhaçando no chão foi ensurdecedor. Alguém deixou escapar um sussurro horrorizado. Meu Deus! O corpo de Sarah travou em paralisia. Isso não estava acontecendo. Não, não, não. Era um erro, um pesadelo, uma ilusão cruel. Ela se lançou para o controle remoto, seus movimentos trêmulos de pânico. Parem isso! Ela gritou. Desliguem isso! Desliguem isso! Mas o salão não era mais dela para comandar. A tela continuou. O homem com ela, Josh, riu, passando as mãos pelo corpo dela. Seu marido é tão idiota. O que ele acha que você está fazendo? Recebendo uma massagem. Michael, ainda sentado, tomou um gole de seu vinho, os olhos escuros de diversão. Sarah virou-se para ele, tremendo. Michael, por favor, por favor. Sua voz falhou, reduzida a um gemido. Michael inclinou a cabeça, fingindo curiosidade. O que há de errado, querida? Você parece tão ansiosa para estar na frente das câmeras. Risadas explodiram de uma mesa, depois de outra e outra. Um efeito dominó de humilhação. O mundo perfeito de Sarah estava desmoronando em tempo real. Uma mulher em uma mesa próxima zombou. Então isso é amor verdadeiro. Um homem assobiou. Nossa, isso é melhor que reality show. Celulares estavam fora, gravando, capturando cada segundo. A reputação de Sarah estava sendo imortalizada em desgraça. Ela cambaleou para se levantar, derrubando uma taça de vinho tinto que se espalhou pela toalha como sangue derramado. Seu peito arfava com respirações de pânico. Então, a tela ficou preta. Silêncio. E Michael. Michael se levantou. Senhoras e senhores, ele anunciou, sua voz suave como seda, afiada como uma faca. Gostaria de agradecer à minha futura ex-esposa por esta performance inesquecível. Um suspiro coletivo. Sarah agarrou a borda da mesa, suas unhas cravadas no tecido. Michael, por favor, você não pode... Oh, mas eu já fiz. Michael enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. Ele o jogou na mesa à frente dela. Seus dedos tremiam enquanto ela o pegava, rasgando-o em desespero. Sua respiração falhou. Era um documento legal. Papéis de anulação, arquivados, assinados, irreversíveis. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas Michael não havia terminado. Ele se virou para o coordenador de eventos. Ah, e mais uma coisa. Se verificarem sob seus assentos, encontrarão um código QR. Os convidados se inclinaram, alguns curiosos, outros ansiosos. Esse é um link para o vídeo exclusivo de hoje à noite, para aqueles que quiserem uma segunda visualização. O salão explodiu. Vivas, aplausos, risadas. Sarah desabou na cadeira, tremendo. Isso não era apenas uma separação, era sua execução. Michael se inclinou, sua voz perigosamente suave. Você queria uma audiência, Sarah. Parabéns, agora você tem uma. Então ele se endireitou, abotoou o paletó e, sem mais um olhar, foi embora. Atrás dele, Sarah ficou para se afogar nos destroços de sua própria criação. O sol dourado estava apenas começando a nascer sobre o horizonte, lançando listras de vermelho e âmbar pelo Oceano Pacífico. O som rítmico das ondas quebrando contra a costa era calmante, quase hipnótico. Mas Michael não sentia paz, ainda não. Ele estava na varanda de sua suíte, as mãos segurando o corrimão de metal frio, seus olhos examinando a vasta extensão de água à sua frente. Era estranho. Deveria ser a viagem mais bonita e feliz de sua vida. Uma lua de mel cheia de risadas, amor e sonhos do futuro. Em vez disso, transformara-se em algo completamente diferente. Um pesadelo, uma lição, um renascimento. Atrás dele, a suíte estava quase vazia agora.
Suas malas estavam prontas, suas coisas cuidadosamente arrumadas, prontas para deixar este lugar e tudo o que ele representava. Um lugar de traição, onde a pessoa em quem ele confiara mais do que qualquer um revelou ser nada além de uma máscara. Uma ilusão cuidadosamente construída que se despedaçara sob o peso de seu próprio egoísmo. Michael exalou lentamente, sentindo os resquícios de sua raiva se dissiparem no ar úmido da manhã. Ele havia feito o que precisava ser feito. Não havia mais raiva dentro dele, nem mais amargura corroendo seu peito. Apenas uma resolução silenciosa e poderosa. Hoje era o primeiro dia de sua nova vida. No aeroporto, Michael chegou com tempo de sobra. O terminal estava movimentado com viajantes matinais, famílias, casais em lua de mel, pessoas que ainda acreditavam no amor, no para sempre. Ele os observava com uma expressão indecifrável, perguntando-se quantos deles um dia se encontrariam onde ele esteve horas atrás. Ao fazer o check-in, ele viu seu próprio reflexo nas paredes de vidro polido. Ele parecia diferente. O homem que o encarava não era a mesma pessoa que chegara ali dias atrás, ansioso e cheio de amor. Havia agora uma nitidez em seu olhar, uma força silenciosa forjada no fogo da traição. Ele pensara que a dor persistiria, que o assombraria, mas estranhamente não. Ele não estava partindo com o coração partido. Estava partindo com clareza, um senso de finalidade. Enquanto passava pela segurança, seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Sarah. Michael, por favor, fale comigo. Um sorriso amargo puxou o canto de seus lábios. Como era previsível, ela perdera tudo e agora, como um parasita desprovido de seu hospedeiro, estava se debatendo para se agarrar a ele mais uma vez, desesperadamente, procurando uma maneira de desfazer o que nunca poderia ser desfeito. Ele deixou o celular deslizar para o lado, seus dedos pairando sobre a tela. Deveria responder? Deveria conceder a ela a misericórdia de uma resposta? Não. Ela não valia mais a pena. Com um único movimento, ele deletou a mensagem, depois bloqueou seu número. E assim, ela se foi. O embarque foi tranquilo, primeira classe. Ele afundou no assento macio ao lado da janela, exalando enquanto finalmente se permitia relaxar. Lá fora, a pista se estendia infinitamente diante dele, o oceano ainda visível à distância. O mesmo oceano que outrora parecera um paraíso, agora parecia um túmulo, engolindo os últimos restos do que ele pensara ser amor. Os motores rugiram enquanto o avião começava sua ascensão. Ele permitiu-se um último olhar para a ilha abaixo, para as águas brilhantes e as praias douradas. Em algum lugar lá embaixo, Sarah estava acordando para uma realidade para a qual nunca se preparara. Uma realidade onde ela não era nada, ninguém, despojada do conforto que tomara como garantido. Ele a imaginou sozinha, humilhada, procurando algum tipo de salvação que nunca viria. E então, com uma risada silenciosa, ele desviou o olhar da janela. Estava acabado de olhar para trás. Havia um mundo inteiro à sua frente, e pela primeira vez em dias, ele sentiu algo próximo da paz. Michael fechou os olhos, deixando o zumbido dos motores embalá-lo em silêncio. Estava acabado e ele havia vencido.